Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Urbancast, mais um episódio do nosso querido podcast aqui, patrocinado pelo Urban Cowork. E hoje vou falar de um assunto que talvez seja um dos mais importantes, não é, para a sobrevivência de uma empresa, que é gestão de pessoas. E eu tô do lado de um craque em gestão de pessoas aqui, que é o Bruno Chaves, nosso vizinho aqui do Urban, né? Casa nova, voando, o prédio ali tá lindo. Preciso ir lá, hein, te visitar, hein? Vamos lá. Bruno, obrigado aí pela presença. O Bruno já trata desse tema de gestão de pessoas aí há quanto tempo, Bruno? 14 anos. Há 14 anos, é um craque, empreende nessa área já há muito tempo, não é? Exato. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje não temos a Mel, mas eu tô fazendo a parte dela aqui, tá bom? Valeu, Paulão. Obrigado. Cara, esse assunto é muito... Olha que interessante. Eu sou formado em tecnologia, né? Eu estou em gestão de pessoas e gestão de RH há 14 anos. E o que é mais encantador, cara, que isso é uma dor de todo mundo. De toda a empresa. Seja ela maior, menor, multinacional, nacional. E por isso que é tão gostoso falar sobre isso. Porque normalmente o pessoal se interessa muito por esse assunto. E eu tô apaixonado, né? 14 anos apaixonado por isso. Eu falo que é crucial para a sobrevivência da empresa hoje em Sem dia. dúvida. Não é sobrevivência, é questão de sobrevivência, porque empresas são o quê? Pessoas, não é? Processos e pessoas, né? Mas pessoas ainda falam muito alto. Fala muito alto, não é? Cara, conta um pouquinho. Eu não sabia que você tinha começado na área de tecnologia. Então, eu empreendo com tecnologia há mais ou menos uns 17, 18 anos. E chegou um momento na minha carreira que eu não estava mais satisfeito. E já empreendia, já tinha funcionário e tudo mais. Mas eu não estava satisfeito com a vida que eu estava levando. Porque TI, cara, eu fui para a linha de infraestrutura. Então, assim, todo mundo dorme e TI trabalha. Tá. E aí, na segunda-feira, eu passei o final de semana inteiro trabalhando. Na segunda-feira, tá todo mundo lá, bonito, ninguém nem percebe que você passou, só que você trabalhou pra caramba. E isso aí começou a me saturar de um jeito, né? Que eu não estava satisfeito. E aí, a minha esposa, ela é da área de RH. E aí, isso aí me saturou e eu falei, cara, vamos montar alguma coisa na sua área, porque a minha área eu já não tô mais gostando tanto. E o mais legal disso, cara. Mas vocês já eram casados. Não, nada disso. Então ela não tinha te contratado ainda. Não. Ela não tinha te recrutado. Não, ainda não. Na realidade, Tava a gente... entrevistando. Tava estagiando. É. E olha o que aconteceu. A gente provavelmente era noivo, cara. E aí eu cheguei... Eu falo que a Malca, cara, surgiu como um grito de socorro. Foi mais... Eu sempre conto essa história. Porque eu não estava satisfeito na minha área e eu queria abrir outra área para não viver mais Então, só daquilo. A Malca, para quem não conhece, apresente a Malca. Isso, vamos lá. A Malca, gestão de pessoas, é a nossa empresa que a gente trabalha com a parte de gestão de pessoas no modo geral, sendo o carro-chefe a parte de contratação. Então hoje a gente dá auxílio para as empresas para elas alavancarem no ritmo que elas querem, porque hoje o que acontece muito é as empresas ficarem patinando e não avançar por conta de pessoas, e não só de pessoas, mas de gestão de pessoas, né? E levando isso para a história que eu estava contando, a minha expertise é em tecnologia. Eu já empreendia na área de tecnologia e quando eu era CLT, eu cheguei a cargos de liderança, gerente de produto mais. Então isso é o que eu tinha de experiência de gestão de pessoas. E aí, de novo, voltando, a Malca foi um grito de socorro, porque eu cheguei para minha esposa atual, mas que na época era minha noiva. Eu falei, vamos abrir alguma coisa na sua área que eu não aguento mais a minha área. E ela falou, o que esse maluco quer, né? Ela era CLT e foi mais ou menos isso. E aí, ela, a princípio, declinou, falou, não faz sentido, eu tô bem, tô empregada, tá tudo beleza. Mais ou menos assim, né? Se você tá com problema, o problema é meio que seu, né? E aí, eu queria muito empreender em outra área. E eu fui atrás para entender se esse mercado era um bom mercado. E aí, eu fiz um estudo de 1 ano e meio, mais ou menos, para entender se fazia sentido, se era rentável e tudo mais. Eu descobri que sim, que tinha oportunidade pra caramba. Foi quando a gente iniciou, e aí sim, ela abraçou. Ela é especialista de RH, na verdade, ela tocou comigo esse início, né? E eu embarquei nessa onda aí de RH. Só que sabe o que é mais interessante, cara? Hoje eu aplico muita tecnologia dentro do RH. Por isso que para mim ficou tão prazeroso. Porque quando eu era só de tecnologia, eu oferecia uma solução para você. E aí, se eu perguntasse pro Paulo se foi bom, se não, beleza, senão eu não sabia. Agora, hoje em dia, eu aplico tecnologia num negócio que eu mesmo utilizo. Então, para mim, foi muito prazeroso passar Você por essa usa, jornada. né? Eu uso, acho né? que todas as habilidades que a gente vê e o que a gente passa, né? Como o Steve Jobs fala, né? As ligações dos soma, pontos, você acaba usando de mais cedo ou mais tarde, não é? Aquela skill ali,
em algum momento da sua área ali, da sua vida, da sua história, né, cara? E interessante, cara, que isso no início pra gente era mega inovador, porque a área de recursos humanos é totalmente humanas, não tem nada de exatas, né? E quando eu trouxe essa visão de tecnologia para dentro do mercado de RH, todo mundo olhava com o olho brilhando. Só que é mais ou menos assim, é você dar um carro para quem não tem habilitação. Porque estou falando de 14, 15 anos atrás. O RH hoje está muito digital, só que 5 anos atrás, né? Pandemia forçou muito isso também, Claro. mas lá no passado não. E aí foi um caminho que a gente trilhou com muita facilidade até, né? Com muitos desafios, obviamente, mas hoje a gente está bem, hoje a gente já... A empresa já tem quanto tempo? 14 anos de empresa. 14 14 anos a anos, Malta? 14 anos. E ela começou aqui, né? Começou, Aqui na do verdade, lado. começou hoje do lado do prédio onde nós estamos. Ah, Era uma sala pequena, ah, de 30 metros quadrados, e aí, em novembro do ano passado, a gente foi para o prédio próprio de 4, 5 pavimentos. tá. E quantos funcionários hoje? Hoje, diretos, eu tenho 120 funcionários. 120 Eu funcionários. achei que fosse menos, cara. Não, 120 funcionários. E que ficam na matriz aqui são 50 aproximadamente, né? E o resto fica alocado em cliente. Mas a gente faz administração, outra coisa que é bacana também, cara. A gente faz administração de contratação temporária. Então são pessoas que são funcionários nossos, entre aspas, né? A contratação temporária é uma legislação específica. E que ficam alocados no cliente, mas quem faz toda a administração, pagamento, gestão, somos nós. Então, aí sim eu tenho mais ou menos uns 500. Então, somando tudo, hoje eu tenho 600 vidas embaixo da gente. Qual que é a diferença essa contratação temporária e terceirização? Tá. O temporário é o seguinte, ele tem uma legislação específica que ele pode ficar no máximo 9 meses na empresa. Então, ele é voltado para sazonalidade. Então, datas comemorativas, final de ano, coisas do tipo, né? Varejo, né? Varejo, principalmente, mas indústria usa muito também. Tá. Indústria usa muito. E a diferença basicamente é o seguinte: o temporário ele tem essa limitação de contrato e ele tem vários benefícios. Então, por exemplo, eu posso desligar a qualquer momento, o empregador, né? Ele pode desligar a qualquer momento, não tem multa rescisória, porque ele é voltado para isso, é para crescimento. Eu falo que o temporário é para atender uma sanfona, né? Em algum momento eu estou inchado, outro eu estou enxuto, e o temporário é para suprir isso aí. E o terceiro, na verdade, ele é um CLT da empresa que presta esse serviço, alocada dentro do cliente sobre a gestão dessa empresa. O temporário não, ele faz quem faz a gestão dele é a própria empresa, o tomador de serviço. O terceiro não, quem entrega a mão de obra e faz a gestão é a empresa que está fornecendo. O empregador ele tem uma proximidade maior, né? Exato, exato. E só que o temporário, por exemplo, uma outra coisa que é bem bacana é que imagina uma empresa grande que ela tem uma cesta de benefícios enorme. O temporário não é obrigado a receber a mesma cesta de benefício. Tá. Né? A equiparação salarial ela existe. Então, por exemplo, se você tem um funcionário lá ganhando 2.000 e você vai colocar um temporário na mesma função, ele tem que ganhar os mesmos 2.000. Tá. Mas ele não necessariamente tem que ganhar todos os benefícios, plano de saúde e tudo mais. Então, isso também acaba enxugando um pouco. Cara, eu acho que como eu não sabia, eu acho que muita gente realmente ainda Não conhece. Não conhece esse modelo, não é? E sabe qual é a grande sacada disso? Que eu falo que esse é a cereja do bolo, cara. Quando você contrata um cara com o mesmo salário, mas com os benefícios que não são iguais, isso torna um atrativo para o cara se destacar e conquistar isso, entende? Porque hoje a gente tem um problema, cara, sério de contratação, né? Nós somos especialistas, estamos dedicados para isso e ainda assim a gente sofre com isso. Não é que a gente faz milagre ou não, né? Não, hoje é o assunto que eu ia entrar agora, né? Eu queria te perguntar, cara, por que é tão difícil, não é, contratar no nosso país? Eu sei que deve ser difícil no mundo inteiro, mas no nosso país eu acho que ele é mais difícil. E são os números, né? Os números mostram isso. Exato. Que a gente erra muito, não é, para contratar, e com isso você perde dinheiro, não é? Eu tenho um dado aqui que a contratação errada custa de 4 a 10 salários do profissional. É isso, cara, porque você perde tempo não só contratando, você perde tempo desenvolvendo. Quanto mais, assim, você contrata o cara, aí você faz aquele onboarding, você faz treinamento, o cara começa a pegar o jeito da empresa, por algum motivo ele sai, né? Você perdeu às vezes 1 mês, 2, 3 meses. Por isso que custa tudo isso, né? Cara, e sabe o que a as gente empresas erra menos, cara? Então, sabe o grande problema, o que as empresas têm errado mais é o seguinte, até para comparar, qual que é o nosso grande diferencial, cara? Eu posso ter uma pessoa dentro da minha equipe que pode ser conhecimento, bagagem mesmo,
às vezes inferior a um cliente meu. Pode acontecer. Né? Não é que eu sou especialista, eu tenho todo mundo especialista, Mega Plus Power. Só que eu tô focado naquilo. Esse é o primeiro ponto. Então, o RH, ele tem uniforme para ver, o ponto, ele tem que falar com o dono da empresa, ele tem um monte de atribuição. A minha atribuição é única, é encontrar pessoas. Então, eu já tô focado nisso, então já melhora. Você tem que só pensar nisso, né? Hoje um RH, ele não é um departamento pessoal como era antigamente, não é? Que ele demitia e contratava, né? Era isso. E mesmo assim fazia muita coisa errada. Isso. Só fazendo isso fazia besteira. Isso. Hoje o RH é muito mais que isso, braço né, importantíssimo da empresa. Ele senta Deveria com o CEO, ser senta com a presidência, estratégico, exato. não é? O RH hoje faz uma empresa dar lucro. Tô certo ou tô errado? Exato, perfeito, é isso. O RH tem que dar lucro para a empresa. Isso. Ele tem que ser... Por isso que hoje até existe a nomenclatura de business partner, né? Que na verdade é para ele ser estratégico do negócio. E não ficar olhando só para pessoas. Ele olha para pessoas, mas com olhar estratégico de negócio, né? Só que hoje os RHs acabam não fazendo isso por falta, às vezes, de espaço, por falta de conhecimento, bagagem e tudo mais. Mas o que eu estava voltando é o seguinte. Hoje, o que as empresas fazem muito, cara? Então, a gente está focado nisso, então a gente já tem um pontapé, um pezinho na frente. E outra coisa é que eu acabo tendo muita capilaridade de candidatos. Então eu sempre falo assim, se você for contratar hoje alguém, você tem uma vaga, se você falar com 3, você vai escolher entre os 3 aquele melhor. E se eu te apresentar 10? E se eu te apresentar 15? E se eu te apresentar 100? A chance de você acertar é muito maior. Só que as empresas não se preocupam em serem, que hoje fala muito também de marca empregadora, não se preocupa em atrair novos candidatos. Ela só procura isso quando ela está com uma vaga em aberto. Aí o que acontece? Quando ela vai procurar, ela não tem material para trabalhar. Entendeu? E aí o que a empresa faz? Puta, é para ontem, a contratação é para ontem, tudo é para ontem. Você entrevista 2, 3 caras, você fala, meu, é o que eu tenho, vamos embora. Contrata entre esses 3 o melhor, mas não é o melhor. É o melhor entre os 3, entende? É uma loucura. Eu falo por mim, acontece isso que você tá falando. É padrão, né? Acontece isso mesmo. E você, é incrível que você fica torcendo para aquele candidato não ter defeito para você escolher logo. Tem uma hora que você enche o saco. Faz o processo seletivo com figa, né? Você não faz nem muita pergunta, muitas vezes, assim. Você não pergunta nem... Fala algum ponto negativo teu. Você não quer que o cara fala. Exato. Você vê, eu acho que um dos grandes erros da contratação é que pouquíssimas vezes a gente pega a referência, cara. Isso é a gente não pega a referência, cara. E quando pega a referência, a gente pega a referência que ele indicou para você, ou seja, ele já combinou com a pessoa, não é? E você sabe que existe uma legislação, não vou aprofundar tanto que eu não conheço muito sobre isso, mas a empresa que demitiu o funcionário, ela não pode não referenciar esse cara que passou por lá, porque senão ela é penalizada por isso. Então, essas referências também são complicadas, cara, porque a menos que você conheça alguém, né? Eu conheço o gestor de RH daquela empresa. O certo é isso. Isso, aí eu vou falar. Mas por isso que você também tem esse network maior, que você consegue essa entrada, não é? Informal, vamos falar assim. Exato, porque se você for mesmo no beabá ali, você vai chegar no RH, o RH, beleza, referencio. Entendeu? E aí não serve muito para muita coisa, né? Mas isso é verdade. As empresas não pedem muita referência e às vezes não conseguem. Por isso que eu falo também, cara, que o RH ele tem que, de alguma maneira, fazer conexão entre os RHs. Eu acho que isso falta muito, às vezes, sabia? Dele ter a liberdade e o mundo de RH é muito pequeno, cara. Acho que como vários mundos, né? Você cruza com outras pessoas o tempo inteiro que faz aquilo que você também faz. Só que acaba não fazendo networking. E aí eu perco a oportunidade de ter, por exemplo, o Paulo lá, gestor de RH, de eu ligar pro Paulo e falar, Paulo, tô com o fulano aqui no currículo dele, já entrevistei e gostei. E aí, você me indicaria esse cara? Né? Aí é networking, aí você não vai documentar, mas de repente você vai falar, cara, esse cara foge dele, não dá não. Ainda existe aquele medo, né? Que você vai roubar o meu funcionário. Exato. Você vai, não é? Então... E não pode, né, cara? Não pode. E falando sobre essa questão aí, cara, de emprego e tudo mais, e você falando por que as empresas têm grande dificuldade, né, que você comentou. Primeiro, de não achar candidato é a questão cultural. Eu acho que hoje a questão política também pega pesado nisso. Eu acho que é a questão de educação, enfim. Mas as empresas, de modo geral, cara,
de novo, acho que o principal problema é que elas não se preocupam em atrair pessoas mesmo não tendo oportunidade. É se aproximar. É se aproximar de pessoas. Eu tenho que estar o tempo todo olhando para o mercado. Existe até um livro, cara, uma metodologia, na verdade, do cara da GE, Jack Welch, que ele fala da metodologia 20-70-30. Lá, 20-70-30, é isso. Não, 20-70-10, perdão. Acho que é isso. 20-70-10, dá 100, perfeito. E ele fala que... a gente é de RH, de humanas, né? Ainda bem que a gente é de humanas. Exato. Aí ele fala o seguinte, que 70%, cara, basicamente são os caras que carregam o piano na empresa. E são os caras que estão na média. Estar na média não é ruim. As empresas precisam de pessoas que estão na média. Só que tem 10% que está abaixo da média e tem 20% que está acima da média. Esses 20% você tem que reter. Você tem que promover, você tem que arrumar um jeito de manter esses caras na empresa. Eu acho que 10% acima da média, cara, menos. Não. Pra menos, eu acho, hoje em dia. Pode ser, naturalmente, cara, pode acontecer, pode acontecer. E independente se você chegar num número que seja 5%, sei lá, esses caras são os caras que você tem que estar com um olhar muito voltado, humanizado, reter e tudo mais. Mas você tem ali 70% que carrega o piano e tem 10% que está abaixo da média. Isso ele sugere você fazer trocas periódicas, anuais, por exemplo. Então você sempre fazer essa medição e 10% você trocar. Ah, não, então beleza, eu vou pegar 10% do meu quadro hoje, vou mandar embora e depois vou fazer processo seletivo? Não. Abre processo seletivo e vê se tem alguém melhor, porque às vezes 10% para a medição que você fez, quando você mensurou, parece ser ruim, mas quando você olha para o mercado, você vai ver que os caras que você tem são bons também, entendeu? Então, os caras não exercitam isso, de ir para o mercado, ver se tem gente melhor, para pensar na possibilidade de talvez substituir alguém. E aí você fica com os caras que têm 15 anos de empresa, 20 anos de empresa. Que finge que trabalha e você fala. Não, e às vezes fala com puta do orgulho. Não, o pessoal que tá comigo aqui tá 15 anos. Fala, cara, pode ser bom, mas pode não ser bom. E a tendência é não ser bom. Porque é um cara que não pensa em inovação, ele faz tudo do mesmo jeito como ele fazia há 10 anos. Tá faturando a mesma coisa também. Exatamente, exatamente, né? Então Eu acho que, como você fala, a gente estava falando de casamento no começo, quando você vai contratar alguém, principalmente para C-level, CEO, existe um namoro, não é? Com essas pessoas, né? Você tem que namorar. Às vezes demora 4, 5 anos para você, desde o primeiro que você conheceu até você contratar um CEO, um cara hoje de um nível mais alto. Sim, sabe o que está acontecendo muito com a gente, cara? Porque assim, a gente veio nesses últimos... Na pandemia, quando abriu o lockdown, né, que iniciou o lockdown lá, a gente sofreu muito porque você imagina que ninguém contratava e todo mundo demitia, que era enxugar folha. Cara, a gente caiu 30%, 40% de faturamento e no mesmo ano, em 2020, a gente aumentou 120%. Porque todo mundo demitiu, só que, cara, todo mundo continuou comprando, na verdade, né? De uma outra maneira, foi para online, enfim. Claro. E aí todo mundo que demitiu contratou 2, 3 vezes mais. Pra gente foi o melhor ano dos 14 anos, pra você ter uma ideia. Só que, o que acontece? Quando a gente para olhar para esse cenário onde teve essa alteração toda, a gente foi pego desprevenido, né? E aí a gente teve que correr atrás disso. Se a empresa já está fazendo esse trabalho, exercitando isso, ela passa por isso com uma facilidade muito maior, né? Só que hoje, cara, tudo é para ontem, né? E tudo parece que a gente está muito imediatista, né? Eu espero dar o problema para depois resolver. A gente não tem o hábito de ficar exercitando algumas coisas pensando num possível problema. Né? E quando a gente faz isso, principalmente para gestão de pessoas que exatas, cara, 1 mais 1 é 2 sempre. Humanas não, cara, eu posso chamar hoje, como acontece, às vezes a gente chamar pessoas para processo seletivo, aparecer 80, como às vezes a gente chama e não aparece ninguém. E nós deveríamos, como eu falando como empreendedor, sempre estar de olho, porque a rotatividade no nosso país é uma das maiores do mundo, né? Exato. Eu acho que a nossa rotatividade média de empresa é 30%, 40%. Eu acho que é por aí. Se você for para outras empresas áreas com mais, de viu, varejo, cara, que chama de turnover, é bem maior. Varejo é bem maior. Bem maior. Vendedor é muito maior. Exato. É uma loucura, 40%. Se você pensar que você perde 40% da sua empresa por ano, cara. É isso Olha mesmo. que loucura. Não, você troca 40% da sua empresa por ano. É tudo 40%. É loucura, cara. Imagina. É 40% da energia que você deposita que vai pro ralo. Não só financeiro, mas o tempo também, entendeu? Não você é tá formando pessoas. a rescisão é o mais barato. Exatamente. Se a gente for ver. Mas você treinou aquela pessoa... Curva de aprendizado para aquilo. A pessoa levou um tempo de aprendizado ali, e quando muitas vezes ela tá no ápice, ela sai.
não é? A cultura que ela, não é, implantou Sim. ali, recebeu. E uma coisa que eu tava falando naquela hora que agora que eu lembrei o raciocínio era o seguinte: hoje o que tá mais funcionando pra gente, hoje eu falo para as empresas o seguinte: você tem que ter duas esteiras de contratação, uma de pessoas mais especialistas no seu negócio e não deixa de ter pessoas júniores na sua equipe para você formar novos caras bons ali. Porque no meu caso, cara, eu já peguei pessoas que com experiência pra caramba em concorrentes e tudo mais, trazer pra empresa com uma puta... Não deu certo. Não deu certo, cara, porque hoje a gente tem um formato diferente de trabalhar. Como eu falei, a gente, apesar de ser uma empresa de humanas, a gente tem muita tecnologia embarcada, então é diferente, a nossa visão é diferente, indicadores, a gente se apoia muito em número e tudo mais, e o mercado não. Então, quando a gente traz alguém de mercado que faz chover lá fora, não necessariamente ele vai fazer chover pra gente, né? Então, para toda empresa eu faço isso. Cara, cria duas esteiras, uma de especialista, incansavelmente procura alguém, desculpa o palavreado, foda no seu mercado, né? Mas não deixa de alimentar a sua esteira de pessoas júniors, que você, daqui 1 ano, 6 meses, 8 meses, 1 ano, você já tem uma pessoa já num nível bacana, que entende sobre o seu negócio, que está modelado ao seu negócio, a sua necessidade, porque, não, de novo, não necessariamente você vai pegar alguém de mercado que vai vir para o seu negócio e vai dar certo, entendeu? E hoje, pra gente, cara, o que mais funciona são as pessoas que a gente formou, e não as pessoas que a gente trouxe. Dar errado é mais fácil. Se fala de trazer alguém do mercado? Traz. Exato. Só que aí tem um problema que é o seguinte, né? Então eu vou levar 1 ano para ter pessoas boas. Por isso que eu falo que você tem que ter duas esteiras. Sim. Enquanto você está alimentando uma que vai ficar bom daqui 1 ano, você está trazendo outros caras bons que vão jogar junto com você agora, né? Só que, de novo, as empresas não fazem isso, né, cara? Não faz isso. E aí fica vendido, né? Fica vendido. É loucura, cara. Cara, vamos falar. A gente está muitas vezes falando de empresas maiores, mas a gente sabe que a maioria das empresas do nosso país são micro e pequenas empresas, Sim. não é? Para esse cara aí que está ouvindo a gente, o cara ali que tem 3, 4 funcionários, não é? O que você recomendaria para ele quando ele fosse contratar? Desde o processo de contratação até na entrevista. O que você... para esse cara lá da padaria aqui da esquina, da lojinha. Cara, a grande sacada, ô Paulão, assim, se tiver como contratar uma empresa como a Malca, beleza, sai na frente, né? Contratar a Malca, okay, então. Mas assim, aí tô vendendo peixe, mas o que acontece, cara? Mesmo contratando a gente, ou enfim, se for fazer interno, do jeito que for fazer, é dar tempo ao tempo, cara. Porque hoje eu sei que é difícil, eu sei que o cara pediu as contas, foi embora e te deixou na mão, e você precisa pôr outro cara no lugar, mas tudo que você vai fazer correndo nesse sentido, cara, já começa 50% de chance de dar errado, entendeu? Então hoje, pra você ter uma ideia, dentro da Malca, a gente eu vou contratar, por exemplo, para comercial. Eu não envolvo só a área comercial para contratar. Eu envolvo outras áreas que se comunicam com o comercial para avaliar esse cara também. Olha que interessante. É mais uma etapa do processo, só que é mais uma etapa que evita eu errar lá na frente. Por quê? Se o departamento que se relaciona com o comercial, ele tem uma visão de fora. Porque quem é do comercial, cara, ele fala assim, não importa se você xinga, se você chega fora do horário, você vende, acabou, tá resolvido. Só que não é dentro de uma empresa, não é só isso, cara. Não adianta eu vender, mas não seguir processo, mas não pensar no futuro e uma porrada de coisas. E os outros departamentos de fora conseguem enxergar isso. Então, hoje eu acrescento, faz algum tempo já que eu faço isso, a gente acrescentou outras pessoas de outros departamentos dentro de uma etapa. Sabe por quê? Por outro motivo. Porque antigamente era o seguinte, eu contrato o João, e aí eu coloco o João dentro da empresa, aí depois outro departamento fala, não gostei do João. E começa a boicotar, ferrar o João. Simplesmente porque ele não gostou. Agora eu assumo a responsabilidade junto. Entendi. Entendeu? O João, a gente decidiu pelo João, concorda? Então não vem me reclamar. Aí eu transfiro um pouco do peso da contratação. Porque é fácil, cara. Quando eu pego um cara que aí ele não vai com a minha cara e eu não vou com a cara dele, eu falo, não gostei do Paulo e ponto final. Claro. Mas a partir do momento que eu assumi a responsabilidade de contratar junto, aí muda, né? Fala, puta, eu que escolhi o Paulo também, né? Exato. Eu acho que existe também um grande problema no começo do que você procura. As pessoas muitas vezes não sabem o que procuram. Às vezes tem a pessoa certa para a vaga errada. Há uma distância dessa, não é? Sabe como o pessoal nosso da seleção, cara, quer morrer, Paulão. É loucura. A vaga que chega pra gente é assim: auxiliar de escritório, R$ 1.800. Exatamente, cara. Você fala, mas o quê? Ele vai fazer o quê?
Não, é que eu quero. E aí, normalmente, o cara não sabe muito bem o que ele quer, ele não tem a descrição de cargo. E, cara, de novo, aí, voltando até o caso que você falou da padaria, né? Uhum. Encerrando o raciocínio. Então, assim, é fazer tempo ao tempo. E fazer essa parte de descrição de cargo é também dar tempo para isso, cara. Eu tenho que primeiro mapear o que eu quero, porque senão vira loucura, eu não sei. Aí eu entrevisto um cara que ele me traz uma informação, fala, puta, isso é legal, hein? Não tinha pensado nisso. Aí o outro traz, isso é legal. Puta, isso eu não gosto. Aí você começa a formar a descrição de cargo e depois você começa a falar com as pessoas. Não, cara, porque aí você perde de foco. Você fala, o que eu preciso fazer? Cara, o cara tem que ter Excel avançado realmente? Não, o intermediário já tá bom. Pô, o cara... Tem empresa que fala, cara, eu quero um cara que tem um inglês intermediário. Fala, cara, mas a empresa é nacional e você não fala com ninguém. Ah, mas é que o cara que tem inglês intermediário. É que o cara que tem inglês intermediário, Ele o cara. quer ter, porque ele acha bonito. Exato, porque é chique, né? É. E, cara, o que mais acontece é isso, Paulão. Principalmente na grande, isso acontece menos na empresa grande, né? Sim. Mas na pequena e média é quase que o padrão, cara. É quase que o padrão. Não ter descrição de cargo e aí você fica na loteria, né, cara? Você fica na loteria. E você, eu escutei esses dias uma frase que o currículo, ele representa o passado do cara, né? É. E muita gente contrata pelo currículo, que é o passado. E, na maioria das vezes, é o passado que ele não quer ter mais. Então, também, exato. Você contrata o cara, muitas vezes, que é um passado que ele não quer. Entendeu? Que tá ali, ele não quer mais. Exato. Por isso que ele Ele saiu, de trilhou alguma aquilo, forma. exato. Ele não quer mais aquilo. Não é? Você sabe que é bem colocado, cara, porque hoje os candidatos, eles têm uma dificuldade enorme de transitar, porque assim, hoje quando você vai falar de uma área específica, ela tem as sub-áreas dela, né? E às vezes o cara passou numa sub-área ou num outro setor específico lá que ele não gostou realmente. E ele tem uma dificuldade absurda de migrar para uma outra, e não tô falando nem de outra função, outra carreira, tô falando dentro do mesmo segmento ali. Porque o cara que olha o currículo, ele olha e fala, Paulão, vem aí trabalhar comigo como vendedor. Eu falo, cara, eu não gosto de ser vendedor. Eu fui vendedor, mas não quero. Ô, Paulão, vem trabalhar para mim com o auxiliar de escritório. Eu falo, cara, eu não quero. Não nunca mais sair capaz para vender, cara. Exatamente. E acontece muito também, cara. Acontece muito. E tem uma máxima também que fala o seguinte, né? Que a gente contrata por questão técnica e demite por questão comportamental, né? Eu queria conversar contigo. A gente contrata por hard skills, né? E muitas vezes demite pelas por soft skills. Exatamente. Me explica um pouquinho hoje por que isso acontece. Cara, isso é o seguinte, hard skill, para quem não conhece o termo, é competência técnica. Né? Então, assim, o quanto o cara conhece sobre a área dele de maneira técnica. E soft skills é o quanto ele sabe se relacionar com as pessoas, o quanto ele sabe liderar, o quanto ele sabe ser liderado também, o quanto ele consegue barganhar algo dentro da empresa, o quanto ele consegue conquistar as pessoas, aproximar e tudo mais, né? E isso é intangível, né, cara? Você fala assim, pô, o quanto o Bruno consegue de 0 a 10 se aproximar das pessoas. Vamos falar um engenheiro, né? Vamos falar um exemplo de um engenheiro. Um engenheiro que ele é craque em projeto, craque em números, faz todo tipo de operação, só que ele não consegue se relacionar com ninguém, não é? É isso, e aí ele tem o hard skill, o cara, né? E aí, normalmente, olha que interessante também, normalmente quem vai entrevistar esse cara é o cara que também é engenheiro, ou ele conhece disso. Aí quando o cara começa a soltar um monte de número, aí você fala assim, puta, esse cara conhece muito, cara. Aí você coloca ele para trabalhar com os outros, ele não sabe trabalhar com gente. Né? E aí tem hard skill, não tem soft skill. E hoje existem ferramentas que você consegue mensurar a questão comportamental, né? Só que é tão intangível, cara. É tão... E tem hoje ferramentas que são muito assertivas, tá? Mas para quem não é da área, ele acha aquilo balela, né? Você fala assim, pô, eu nem conheço o Paulo, acabei de aplicar uma avaliação nele e eu digo que o Paulo é um cara que é missão dada, missão cumprida, o cara é focado. De onde você tirou isso, cara? Né? É um negócio que é difícil, mas existem ferramentas que conseguem mensurar isso. Só que quando a gente dá isso para alguém que não conhece, ele fala, cara, isso é balela. E aí tem o outro lado, pô, vamos pensar o caso do engenheiro que você falou. Você fala assim, pô, contratei o João aqui que, cara, não teve uma pergunta que eu não faço pro cara, que o cara não responde. Aí você percebe no meio do caminho, na primeira semana, segunda, terceira, sei lá, que o cara não se dá com ninguém. Aí você fala, cara, mas o cara é bom, né, tecnicamente.
mas o cara não se dá com ninguém. Você fala, não, mas o cara é bom. Aí você fica querendo se convencer de que aquela contratação foi boa. Só que você tinha que ter feito isso lá no começo, porque agora realmente é difícil. Você vai ter um cara. Porque você poderia ter achado lá no começo um cara que é bom tecnicamente e que tinha a ver com a cultura da sua empresa. Claro. Só que você não mediu isso, o cara só é bom tecnicamente. E agora você fica com puta de um pepino, né? Você falou de uma coisa, eu acho que é importantíssima, cara, cultura da empresa. Eu acho que existe o perfil para cada tipo de cultura de empresa, cara. Tem. Não adianta. Não adianta você querer pegar um cara todo metódico, não sei o quê, e quer trabalhar lá nas piscinas de bolinha da Exatamente. startup, cara. Eu acho que não. Hoje, errando muito, hoje eu consigo entender, conversando com a pessoa, se ela tem. Assim, 70, 80% eu consigo acertar se ela tem Sim. pelo menos aquela cultura da empresa que não vai bater de frente comigo, vai ser um pouco, entendeu? Mas é difícil, cara. É difícil pra caralho. É, porque não é, igual eu falei, se você aplicar uma prova técnica num engenheiro, você sabe o quanto o cara conhece, de 0 a 10, você sai com uma nota de lá. Agora, o quanto o cara sabe se relacionar, você não consegue, entendeu? O que eu tenho feito muitas vezes, cara, para uma vaga assim, uma vaga mais júnior, eu tenho colocado as pessoas para ficar um mês. Uma vaga eu coloco 4 pessoas para trabalhar. E aí tira dali Aí um mês eu coloco para trabalhar, todo mundo junto. Sim. Kamikaze. É. Não, cara, mas Entendeu? você sabe que tem outras Porque aí empresas eu que fico fazem isso. enxergando, Tem empresas que fazem isso, cara. Mas assim, talvez seja... É meio sacanagem, não sei se é sacanagem. O cara não, ele sabe, é aberto para ele. A gente vai escolher um dos 4. É aquele programa lá do colocava os caras, né? E decide depois no final quem vai ficar. É mais fácil conseguir ver ele no dia a dia. Mas, cara, você sabe que é aquele negócio, a necessidade faz o ladrão, cara. Então, assim, hoje por que você faz isso? Porque você teve outros históricos anteriores que não foram. É difícil, às vezes, você pegar 4 caras que você fica na dúvida e fala, não, vou pegar exatamente esse. Às vezes você pegou o cara que não vai dar certo. E você não sabe, e nunca vai saber. Né? Então hoje tem empresa que faz isso mesmo, coloca para teste, coloca. Aí, lógico, né? Eu imagino que faz tudo certinho, pagamento tudo certinho, tal. E lá no fim das contas, quem chegou primeiro vai, né? Quem chegou primeiro, eu digo, na faixa de chegada lá, é o cara que vai ficar no fim das contas, né? Mas assim, se você dedicar mais tempo para o processo seletivo, e não só isso, né? Dedicar em captar mais pessoas para participar de processo e tudo mais, você acaba evitando isso, porque na verdade é um desgaste desnecessário para quem está fazendo isso, é um desgaste desnecessário para vocês, porque querendo ou não, só tem que desligar um cara, é um custo que não precisa ter, né? Mas enfim, de novo, não é nada fácil. Não é nada fácil. Não é. Agora é só malca. E assim, cara, dizer que a gente acerta tudo também 100%, óbvio que não. Toda vez que a gente fala de humanas, a gente tá falando de gente. Eu acho que você diminui a chance de errar. Minimiza, exatamente. Você minimiza a chance de errar. Agora, você tem várias consultorias aí que vivem errando também. Exato. Michael Page. Isso, exato. Entendeu? E agora, claro que no caso, não só da Malca, mas o nosso mercado, ele também dá garantia. Então, por exemplo, contratei a Maria ficou 15 dias, resolveu ir embora, eu precisei desligar a Maria. A gente repõe, faz um novo processo e não tem custo. Existe uma garantia daquilo, entendeu? Tem uma garantia por um tempo determinado. Isso, exatamente. Então isso é bom, né, que dá uma segurança para a empresa, mas o fato é que isso também é um problema para a empresa, né? Porque se a gente, tanto que assim, a minha vontade de falar assim, qual que é o prazo hoje que vocês dão lá de garantia? Eu falo, 1 ano. A vontade de falar é essa, porque assim, se eu falo que é de 15 dias, eu tô meio que não querendo me comprometer, né? O que eu garanto é até 15 dias, acima disso não mais. Então assim, por quê? Porque toda vez que mesmo que a gente faça uma reposição, que aí o investimento da empresa não foi perdido e tudo mais, causou trauma. Porque o cara contratou, dedicou tempo, fez onboarding, às vezes comprou uniforme, às vezes, se for uma indústria, por exemplo, comprou uniforme, teve outros gastos. Causou trauma no empregado e no empregador. Exatamente. E você também, porque o cara vai falar, porra. Não, e assim, pra gente é péssimo, né? Claro. Porque eu tô trabalhando 2 vezes e ganhando uma. Então é ruim pra todo mundo, entendeu? Não, e o cara não vai falar, pô, vocês me selecionaram, o cara já... Não, já queima também, né? Não é? Exato. Então assim, a gente acerta 100% não. Mas hoje o índice de assertividade é bem alto, tanto que isso, como nos prejudica, aí falando financeiramente, é um número que a gente olha pra ele, acorda com ele e dorme com ele, entendeu? Cara, um outro assunto que eu acho importantíssimo hoje, que está muito dentro da área de RH, é educação, capacitação. Como que você enxerga hoje o papel do RH na capacitação
dos funcionários, cara? Vamos lá. Eu falei sobre mensurar algumas coisas durante o processo seletivo. Então vamos pensar que uma das etapas é incluir outras pessoas no processo, outras pessoas de outros departamentos, é fazer uma avaliação comportamental, vou minimizar o meu risco, certo? Isso quando ele chega na empresa. Não, estou pensando no processo seletivo mesmo. Processo seletivo. Tá. Aí ele chegou na empresa, o que acontece muitas das vezes? Depois, cara, não tem mais manutenção. Todo mundo precisa de manutenção. Máquina precisa de manutenção. Então o cara faz todo esse cuidado no processo seletivo, minimiza o risco ali. Depois que o cara entra, existem ferramentas que vão medir o desempenho do cara e outras coisas que vão fazer com que eu entenda, enquanto RH, de maneira visual mesmo, qual é a deficiência de tal funcionário. É porque a gente sabe que nós somos um dos países mais que tem a mão de obra mais mal qualificada, Sim. não é? E qualificar essa mão de obra acaba ficando para a empresa, muitas vezes, e para o RH. Sim. Por isso que tem que fazer esse mapeamento, porque aí porque assim, hoje eu falo que o RH às vezes erra muito, cara, em levar assim, imagina que eu sou do RH, gestor do RH, levo o Paulo, dono da empresa. Ô, Paulão, seguinte, eu tô com uns caras aí que não estão performando tão bem. Tô pensando em fazer um treinamento. Você fala, o cara vai melhorar em quê? Fala, puta, eu não sei. Porque quem falou foi o gestor lá da área que o cara não tomou. Então, assim, fica muito vago, entendeu? Aí ele Agora, contrata uma palestra lá de motivação. o cara fica feliz uma semana e depois não tá mais. Então, assim, se hoje eu usar ferramentas para mensurar de maneira técnica mesmo, assim, dizendo assim, área comercial. Pô, então o cara desenrola muito bem, mas o cara não é muito bom em exatas e numa negociação. Não sei. Eu vou desenvolver isso em cima dele. Então, hoje eu tenho condição de pegar os meus funcionários, fazer avaliações e entender os gaps maiores que eles têm. E aí eu faço o desenvolvimento específico para aquilo. Aí isso dá resultado. Sua empresa faz isso, a gente tem treinamento de desenvolvimento também. Mas você tem essa ferramenta para identificar os gaps? Sim, sem dúvida. Hoje eu não tenho. Para não dizer que não tem, hoje eu tenho 4 produtos de prateleira. São treinamentos de prateleira prontos já. Mas a grande sacada é isso. Hoje, cada vez mais, a gente tem que mensurar para direcionar a trilha de desenvolvimento do cara. Por quê? Porque senão, cara, cai nisso que você falou. Às vezes você investe num treinamento que às vezes nem é um treinamento, igual você falou, de motivacional, que vai lá um dia, chá de ânimo e tal. Às vezes é um treinamento que tem ali de médio prazo, longo prazo, claro. Só que o dono mesmo da empresa, quem paga a conta, no fim das contas, ele não consegue ver melhora, e aí ele passa a não pagar mais. Nunca mais. Entendeu? Isso então, aconteceu muito, já fiz isso. Aconteceu muito, eu não sei se tem acontecido mais, que era treinamento corporativo, virou como se fosse jogar dinheiro no ralo. Teve uma cara, E os RHs têm os budgets anuais, cara, que eles têm que queimar isso, entre aspas, né? Então eles acabam contratando essas empresas também que fazem esses treinamentos, ou até palestrante, coisa do tipo, não né? Que se não seja bom. É bom, pode ser, mas não... Eu acho que é bom também. É bom também, né? É bom também. Mas depende, né, cara? Eu acho que você tem que fazer um treinamento específico. Eu vou falar sei lá, vamos falar de uma área RH. Eu vou fazer um treinamento específico sobre gestão de pessoas e aí depois eu posso fazer um motivacional com todo mundo. Então, porque o motivacional ele vem dar uma injeção de ânimo, só que a curva é isso, né? O cara anima, daqui a pouco o cara cai. Tecnicamente, o cara vai ficar bom, né? Por isso que a gente fala, desenvolver hard skill. O que eu posso hoje mensurar para identificar que o Bruno, o João, a Maria não tem um gap ali num hard skill para poder desenvolver? É isso. Né? E se você consegue aliar isso a um plano de carreira, aí a coisa começa a ficar melhor ainda, né? Sim, sem dúvida. De novo, cara, eu falo de causa própria. Hoje, dentro do escritório, as pessoas que mais funcionaram e estão funcionando são as pessoas que a gente desenvolveu. Levou mais tempo, mas são as pessoas que hoje têm mais performance, são as pessoas que têm mais a cara da cultura, porque a gente também cresceu muito nos últimos anos, e aí quanto mais pessoas entram, mais se destrói a cultura. Sim. Porque você começa a ter novas pessoas, com novas ideias, com tudo diferente, e aí você vai se perdendo no meio do caminho, né? Por isso que também a pessoa que você forma, ela tende a ficar mais aderente, né? À função, ao que você precisa ali, entendeu? É muito diferente, cara. Cara, o papo tá bom demais, cara, sobre gestão de pessoas, só que eu queria agora entender esse seu lado, que eu sei que você tem um lado de investidor aí. Sim, sim. Fala um pouquinho, quando que você começou a investir, olhar para isso?
Mas você vai falar, quando eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro, né? Senão não dava Não tinha o pontapé inicial foi isso, que aí eu comecei a olhar para isso porque tinha um cascaio sobrando. Porque antes eu só tava pensando em comprar janta, vovô. Mas sabe o que é legal disso, Paulão? Eu comecei a entrar nisso, primeiro porque começou a sobrar grana, né? E aí você fala, cara, eu tô com uma grana parada aqui, preciso colocar em algum lugar para tentar multiplicar, enfim. Só que para mim o estalo foi eu começar a me conectar com pessoas que já estavam fazendo isso. Legal. Entendeu? E acho que essa é a grande sacada, cara, porque aí você começa a modelar algumas pessoas, e é modelar eu sou filho caçula, tá? Eu tenho 3 irmãos mais velhos. E eu falo que eu modelei muito meus irmãos. Eu deixei de errar muito por causa deles, entendeu? E quando eu comecei a olhar para isso, cara, foi porque eu comecei a participar de um grupo de empresários e investidores, e aí eu comecei a olhar para esses caras. E eu falei, caraca, legal, né, meu? Você começa a pôr dinheiro. Só que assim, a ideia inicial era, pô, você coloca 20, aí depois de um ano volta 40. Não é bem assim, né? Mas a ideia de que todo mundo tem é essa, né? Você põe 20, você põe 100, volta 200. Não é assim. Mas começou a despertar. Você fala, cara, se eu colocar dinheiro e colocar certo, pode ser que volte? E volta em outra proporção? Pô, legal. Mas para mim, quando eu comecei, de fato, foi quando eu comecei a conectar com pessoas que já estavam fazendo. Mas você sempre não teve uma educação financeira. Você nunca foi de gastar mais do que ganhava, Não, né? isso não, cara. Eu sou muito conservador nesse sentido. E desde que eu empreendia só com tecnologia, já tinha muito pé no chão. E a Malca, para você ter uma ideia, cara, a gente começou sem cliente e sem capital. Tá. E como eu falei, hoje com 600 pessoas abaixo da gente, mais ou menos, até hoje nós nunca recorremos a banco, entendeu? Então é aquele negócio de você ter o pé no chão. Isso, sem dúvida nenhuma, a gente sempre teve. Tanto eu quanto minha esposa hoje, né, sócia na Malca, a gente tem São vocês dois, né? Somos nós dois, isso. 14 anos de empresa, cara, e nunca recorrer a banco, hoje no Brasil é quase um milagre, né, cara? Então, exato, cara. E assim, é exatamente o que você falou. Se você ganha 10 e gasta 12, amigão, ferrou. Meu pai sempre falou, né? Não é quanto você ganha, é quanto você gasta. É quanto você gasta, cara. É isso. Não adianta ganhar 100, 200, gasta 300. Então. E é uma tendência, né, cara? A tendência é que quanto mais você ganha, você arruma jeito de gastar, né? Mas é sempre olhar pro... Eu tenho uma frase que eu escutei. Baixar padrão de vida é uma das coisas mais difíceis que existe, cara. Não tenho dúvida disso, cara. Porque a gente só não acostuma porque é ruim, né? Porque é bom, a gente acostuma pra caramba. Eu falo pra minha esposa, o dinheiro não traz felicidade, mas falta de dinheiro traz infelicidade. Então tem que tomar cuidado. Falta de dinheiro traz infelicidade. Acaba casamento, acaba tudo. E tem acaba casos, amor. né? Amor, acaba amor. Pode ter certeza. Não, mas cara. E tem vários casos de mídia, pessoas conhecidas e tudo mais, que acontece, né, cara? É isso aí. E o meu cunhado que fala, né, que dinheiro não aceita desaforo, né? E é verdade, né, cara? É exatamente assim. E falando dessa trajetória nossa aí, sem capital e tudo mais, hoje a gente tem um agravante, cara. Porque é o seguinte, eu banco o funcionário que está alocado dentro do meu cliente e eu recebo depois de 7, 10 dias. Então, Você tem que ter caixa. Eu sou o banco do cara. Eu sou o capital do cara. Tá. Entendeu? E, assim, eu também não posso sonhar em ter inadimplência grande. Graças a Deus a gente não tem isso dentro do escritório hoje. Mas é isso, cara. É ter o pé no chão, é passo a passo. Porque imagina que eu emito uma nota para você de 100 mil reais, exemplo. Cara, não é 100 mil reais que entrou. Eu tive 80 de custo, tive 90 de custo. Entrou 10 de fato. Só que quando eu veio 100 lá, eu falei, acho que eu vou trocar de carro. Né? Acho que eu vou aumentar. Nem pode olhar. Melhor nem entrar no banco. nem ver, melhor né? nem ver. Nem ver. Tem que deixar pra esposa. É isso. Ou não, né? Ou não. Dependendo. Mais uma bolsinha. É isso mesmo. Dependendo. Cara, que legal. E como você enxerga aí os próximos 5 anos da empresa? Você tem outros planos para ela, abrir outras empresas? Como você enxerga, cara? Cara, em 2020, na verdade 19, eu fiz uma meta minha para a gente ter 6 unidades até 2022. Nós abrimos 2 unidades filiais, né? Nós abrimos 2, uma na Paulista e uma no Sul. Inauguramos em janeiro de 2020. O que aconteceu em 2020? Lockdown, né? Fechou. Então, enfim, mas foi um aprendizado interessante porque no passado, cara, as empresas não queriam fazer nada online. Era tudo presencial. E aí mudou.
Hoje é tudo online. Hoje, se eu mando um candidato para alguma empresa, eu falo, não, manda primeiro online. Aí, se eu gostar do cara, você manda o cara aqui. Então, isso foi um aprendizado nesse sentido. Então, hoje perdeu um pouco o sentido em ter várias unidades, mas a gente vai retomar isso, a gente já está retomando, na verdade, mas numa estratégia diferente. Mas junto a isso, o que é mais importante, pensando nos próximos 5 anos, é o seguinte: a gente fez um rebrand da Malca agora, que era Malca Recursos Humanos. Agora é Malca Gestão de Pessoas. Isso a gente fez em novembro do ano passado. Eu vi, tá na fachada Do da prédio. sede nova, né? Isso, exato. E por que a gente fez isso, cara? Porque hoje a gente está conseguindo penetrar mais na empresa, no nosso cliente, para a gente de fato fazer gestão de pessoas, para entregar tudo isso que eu te falei até agora, sobre como desenvolver o cara, sobre como fazer o cara, o que está dando certo, o que está dando errado, e não só contratar, porque antes a gente só contratava. E aí você fica até a página 2, entendeu? Tem empresa hoje que deixa a cargo da Malca toda a gestão de pessoas. Exatamente. É Hoje já isso. temos empresas assim, entendeu? E aí, por quê? De novo, RH é humanas. E quando a gente vai levar um monte de número, muitas das vezes ele não consegue nem fazer. Mas aí você tem funcionário teu dentro da empresa. Dentro da empresa, exato. Para estar vivendo a cultura da empresa Exatamente. no dia a dia, né? Exato. Só que como a gente tem expertise de tecnologia, e assim, eu sou de exatas pura, entendeu? Então isso tudo surge por conta... Eu falo que o casamento perfeito, literalmente, né? Eu e minha esposa, porque ela é de RH, eu sou de exatas, tecnologia, então a gente hoje agrega... Quando a gente faz esse BPO, vamos dizer assim, a gente agrega não só RH, gestão de pessoas, como muita tecnologia. E, cara, tecnologia sempre vai ser sempre útil, né? Principalmente para o RH, que não tem esse olhar voltado para inovação e tudo mais, entendeu? Então, a gente fez esse rebrand justamente porque a gente também mudou nosso posicionamento há algum tempo e agora a gente está cada dia mais focando nisso. Legal, cara. E entregar uma Parabéns. solução mais completa. Eu acho que só tem a realmente você participar cada vez mais do dia a dia da empresa, não é, cara? Porque a gente sabe que são pouquíssimas empresas que têm realmente a capacidade de ter um gestor de RH qualificado, não é? Gestor de RH qualificado, hoje ele é muito caro. Ele é caro, não é o cara que demite contrato. Né? Hoje é um dos maiores salários, talvez, do diretor comercial e o cara do RH. De RH. E uma coisa que é legal também é o seguinte: o nosso posicionamento, cara, pelo menos nesse momento em específico, a gente, aliás, nós nunca competimos com o RH, a gente dá suporte para o RH. E mesmo com esse esquema de BPO agora, a gente tem várias assim, umas 10, 12 empresas que a gente atende, tendo um RH lá dentro. Só que a gente traz a expertise toda de gestão de pessoas. Até porque, para eu ter, imagina que hoje eu tenho um RH a empresa tem um RH com 5 pessoas. Para ele terceirizar isso comigo, e eu embarcando tecnologia, uma porta, fica caro. Então, o que muitas das vezes a gente faz? A gente leva toda essa expertise e às vezes é executado sobre o nosso acompanhamento, mas executado por pessoas que estão dentro da empresa. Usando a tecnologia que já existe lá, muitas vezes eles provavelmente têm software lá. Sim. Um RP dentro da empresa e você usa o que tem lá, né? Exato. E a grande sacada disso, onde que eu quero chegar com isso, né? Que de maneira alguma a gente concorre com o RH lá dentro. Tanto que tem empresas que a gente já prestou consultoria no passado, hoje não presta mais porque ela amadureceu. E faz parte do jogo, entendeu? Porque RH, o gestor, então, ele tem gostado de você. Exatamente, entendeu? Ele não vê você como uma ameaça para ele, entendeu? De maneira alguma. Tanto que o nosso posicionamento ele é mais retraído nesse sentido, porque senão realmente, né, cara, a nossa intenção não é entrar e atropelar ninguém, é entrar e mostrar o outro lado da moeda. Porque o RH, cara, ele tem uma facilidade enorme de enxergar um lado só, que é humanas. E quando você começa a trazer dados, análise de dados, né? O cara começa a pirar. E aí, com um período aí de 6 meses, 1 ano, o cara já começa, já deslancha, já anda sozinho, já caminha sozinho. Muitas vezes você também acaba identificando também que aquele gestor de RH, identificando para o dono da empresa, pro seu, que aquele gestor de RH não serve também, né? Pode acontecer, né, cara? Porque, e é o que eu falei, cara, às vezes o cara tá lá muito tempo, às vezes o cara... protege algumas pessoas que estão lá dentro, sabe não o que eu já... ele é amigo. Exatamente. Sabe o que eu já vi e não é tão incomum ver por aí, cara? Eu trabalho numa área X lá. Eu faço os processos para contratar para essa área. Eu não contrato ninguém melhor que eu.
É ridículo Porque, isso. mas acontece, Paulão, entendeu? Porque, cara, eu vou colocar um inimigo aqui do meu lado pra trabalhar lado a lado. Só que não é assim, né, cara? Eu falo assim, eu tive grandes mentores na minha vida, tenho até hoje, e a última opção é atropelar alguém. Porque a partir do momento que você treina alguém, que você cresce com alguém, a pessoa passa a ter um respeito, uma admissão absurdo. Você deve ter pessoas também que você já se espelhou, enfim. Sim. E você Hoje fala, em dia, eu queira, se tiver alguém que faz as coisas que eu faço, eu queria já. Nossa, então, só ficar com as quero- minhas filhas viajando. é o sonho, né, cara? Não é? É o sonho, exatamente. Não é? Mas não é assim, cara. E é comum você ver os caras blindando assim, né? E às vezes você vê outra coisa que é muito comum, os caras, vou promover o fulano. Por que você promoveu o fulano? Cara, eu promovi porque ele tá muito tempo com a gente já. Tá 5 anos aqui, o cara é bom, cara. Só que às vezes ele é bom na função que ele tá. Não significa que ele vai ser um bom líder. É porque a E tocar empresa um cresce mais departamento. rápido do que a pessoa, né? Muitas vezes. E aí É. você precisa ter alguém de fora, muitas É. vezes, porque aquele cara que está há muito tempo, ele não serve mais para aquele tipo de processo, principalmente em startup, né? Sim. Que cresce muito Não, rápido, aí startup você é tem voando, que né? contratar alguém de fora mesmo, né? Então, mas cai naquilo que você falou antes também, que às vezes o cara é um... Vou dar um exemplo prático, tá? De uma empresa que aconteceu um tempo atrás. O cara é um excelente operador de máquina de uma linha tal. O cara tá lá 5 anos. Você fala, cara, o cara nunca me deu problema, eu vou promover o cara. O cara não quer ser líder. Só que quando você fala pro cara, falou assim, ô João, pensei em te promover para líder. Você vai sair de um salário de 2,5 para 4. O cara vai aceitar. Quem não quer ganhar mais, né? Uhum. Aí o cara não é bom líder. Aí você fica com 2 problemas. Você tem que achar outro fulano bom pra caramba onde ele tava. Você não vai E agora o salário não dele, tem como você vai ter que colocar ele para outro ganhando mesmo. Exato. Exatamente. Você não consegue despromover. Uma vez promovido já era. Entendeu? E aí agora você fica com 2 problemas. Também essa lei trabalhista no Brasil Também ferra, né? dificulta muito, não é, cara? A gestão de um gestor de RH. Tanto que as empresas, sinceramente, eu não sei se é correto ou não, mas o que as empresas têm feito muito? Colocado as pessoas para sentar na cadeira de uma liderança sem fazer de fato a promoção. Então, o que significa isso na prática? Do cara ir dando aos pouquinhos para sentir, aí com 2 meses, 3 meses, o cara faz uma avaliação para ver se o cara de fato fica bacana, definitivo naquela cadeira ou não, entendeu? Por quê, cara? E aí, às vezes, tem gente que vai falar de humano e fala, não, mas isso é um absurdo. Você tá enganando o cara. Só que qual que é o problema, cara? Imagina que eu faço essa promoção e depois eu descubro que ele não é um bom líder. Eu perco um baita profissional e prejudico o cara também. Prejudica ele. Entendeu? Então, assim, às vezes o pessoal... Por isso que eu falo, sempre olhar para um único... Seu próprio umbigo ou só um lado só um lado, difícil. entendeu? É difícil, cara. E aí a gente, empreendedor, fica criando mecanismos para minimizar erro, achando que a gente só tá olhando no nosso bolso. E não, cara. Quem que quer perder um bom funcionário hoje, cara? Ninguém quer. Ninguém quer. E aí, só que se ele promove um cara que não dá certo, ele vai perder, forçadamente. Né? E aí, quando a gente faz isso, fala, não, mas isso não é só para vocês. Empreendedor é um problema. Empresário só quer sugar. Não, cara, nem me fala, meu amigo. Cara, muito bom, cara. Muito Show. bom. Você quer falar, cara, sobre a Malka? Tem o Instagram da Malka. Fala que a gente vai colocar tudo aqui no vídeo. Então, para quem tem dificuldade em contratar, dificuldade em crescer, quem acha que poderia estar crescendo num ritmo diferente, a Malka vai te ajudar em todos esses pontos. Instagram, @Malka Gestão de Pessoas. Teu pessoal. Perdão? Você tem o teu pessoal. O meu pessoal, boa. Eu tenho falado muito sobre empreendedorismo, essas coisas. Então, @BD Chaves, B de bola, D de dado, Chaves. E é isso, cara. Quem tiver interesse pelo meu canal ou interesse em conversar, falar sobre gestão de pessoas, me procura que a gente vai falar sobre com o maior prazer. Obrigado, Brunão, cara. Valeu, Paulão. Obrigado, aí cara. por ter vindo aí, tá? Obrigado. Vamos conversar mais. Obrigado, Fechado. gente. Um Valeu, grande gente. abraço. Valeu.